Muito bem. Então, nós já sabemos que, de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá? Uma lei, ela terá eficácia imediata e geral, não é? Então, logo passado o seu período de vacância. É isso? Muito bem. Então, já sabemos também as regras sobre a revogação. Então, como a lei surge, como ela passa a ter vigência a partir do momento que ela perde essa vigência. Né? Agora, nós temos uma outra situação aqui que a gente precisa levar em consideração. O problema dos conflitos da lei no tempo e os conflitos da lei no espaço. Porque, veja só, doutores, quando um determinado negócio jurídico ele é celebrado e os seus efeitos são exauridos sobre a vigência de uma lei, nós não temos qualquer tipo de dificuldade. Né? Então, imagina você que está aqui em vigor a lei A e depois ela é revogada e passa a valer a lei B. Então, se eu celebro um contrato, por exemplo, e esse contrato ele exaure os seus efeitos todos na vigência da lei A, não há problema nenhum, porque eu não tenho qualquer tipo de conflito. Agora, se eu pego e celebro um contrato ou um negócio jurídico aqui, mas ele, o negócio, estende os seus efeitos para além da vigência da lei A, pegando a vigência da lei B, nós temos o que nós chamamos de conflito de normas ou a questão da temporalidade. Da temporalidade. Então, a pergunta aqui é a seguinte. Nessa situação, nessa primeira situação, todo mundo sabe que qualquer questão envolvendo esse negócio jurídico será resolvido de acordo com a lei A, certo? Agora, e esse negócio que foi celebrado na vigência da lei B, da lei A, mas estendeu os seus efeitos para além da lei A, também para a lei B. E aí, como é que fica, doutores? Essa que é a pergunta que essas questões envolvendo o conflito de leis do tempo quer resolver. Essa questão da intemporalidade. Tá? Então, qual é a lei que será aplicável? Tá? A lei B, que agora está vigorando, e vai atingir aquele contrato que foi celebrado na vigência da lei A, ou todo o contrato será regido pela lei A, que foi a lei que estava em vigor no momento da sua celebração? Essa que é a pergunta. Tá? Isso acontece todo dia? Todo dia. Todo dia. Situações que se iniciaram na vigência de uma lei, mas que essa lei ela foi alterada ao longo do tempo. Tá? E, principalmente, quando essa nova lei ela suprime direitos, muda a regra do jogo, como é que faz? Então, essa que é a questão, essa é a discussão que se tem aqui nessa parte do conflito de leis do tempo. Como é que a gente resolve essa problemática? Como é que a gente resolve esse conflito aparente de leis do tempo? A regra básica, o princípio básico para se resolver esse problema está no princípio da irretroatividade das normas. O princípio da irretroatividade das normas. Ou seja, uma lei, quando ela entra em vigor, a ideia é que ela produza efeitos daqui para a frente. Ou seja, ela só vai regular fatos que ainda vão acontecer, não fatos que já aconteceram. Tá? Tanto é que uma das características da norma é o quê? A abstração, não é?
O objetivo é atingir fatos futuros, a lei vale daqui para frente. Então, a ideia básica, doutores, é que sempre que eu tiver sucessão de leis no tempo, eu vou ter que lembrar do princípio da irretroatividade da lei. Ok? E a justificativa é muito simples, porque isso é uma questão de segurança jurídica. Você já pensou? Hoje você está de boa, aí chega um maluco, amanhã faz uma lei dizendo que você fez na semana passada, agora é crime. Tá? Ou que é um ilícito e pode gerar uma responsabilidade civil. Você já pensou? Tá? Quem quer ficar tranquilo? Ninguém ia viver tranquilo. Tá? Então, a ideia da irretroatividade da lei, ela é uma questão de segurança jurídica e não é nada de novo. Isso aqui já vem lá do Código Napoleônico, vem lá da Constituição Americana, de 1787, tá? E é uma questão de segurança jurídica, porque senão ninguém vive tranquilo nessa rua. Certo? Então, a nossa Constituição, ela deixa isso muito bem claro, tá? Deixa isso muito bem claro no artigo 5º. E o artigo 5º, claro, é corroborado aqui pela lei de introdução, pelo artigo 6º da lei de introdução. Então, olha só. De acordo com a Constituição, a lei terá eficácia imediata e geral, respeitando sempre o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Tá? E admite excepcionalmente a retroatividade da lei, desde que ela seja mais benéfica para o réu. Só. Então, a lei retroage, a lei não poderá retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então, o que vigora é a irretroatividade. Ok? Então, vamos entender o que significa esse ato jurídico perfeito. A explicação está nos parágrafos 1º, 2º e 3º da lei de introdução. Então, veja só. Parágrafo 1º do artigo 6º. Reputa-se ato jurídico perfeito, já consumado, segundo a lei vigente, ao tempo em que se efetuou. Tá. Então, você imagina a seguinte situação. Você pegou, por exemplo, e comprou, comprou um imóvel, foi lá e fez a escritura pública de compra e venda, registrou, está tudo certo. É o que a lei manda fazer hoje, certo? Aí, na semana seguinte, você vê uma publicada, ou editada, ou criada uma nova lei, estabelecendo vários outros requisitos para você transferir a propriedade imóvel. Tá? Ela vai atingir essa situação que ocorreu uma semana antes? Esse ato já está consolidado. Vou pegar um outro exemplo mais fácil de você entender. Em novembro de 2019, foi promulgada a Emenda Constitucional 103, que alterou substancialmente as regras previdenciárias, tá? Aqui no Brasil. Então, antes da emenda constitucional, ainda era possível você aposentar por tempo de contribuição. E os requisitos eram simples. Homem,
35 anos, mulher, 30. E ambos tinham que ter 180 contribuições mensais de carência. Certo? Então, a pessoa pegou, aposentou em setembro. Tá? Aposentou em setembro. Em novembro, mudou a lei. Agora, acabando com essa forma de aposentadoria por tempo de contribuição, não existe mais. Tá? A alteração promovida pela lei pode atingir a aposentadoria desse indivíduo que ocorreu em setembro? Não, doutores, por quê? Porque é um ato jurídico perfeito. Não pode mais mudar. Tá? Antes, por exemplo, em relação à aposentadoria por invalidez, que agora é aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Antes, o valor do benefício da aposentadoria por invalidez era 100% do salário de benefício. 100% do salário de benefício. Com a emenda constitucional, passou a ser 60% do salário de benefício. Tá? Só que aquelas pessoas que já haviam aposentado e já estavam recebendo o benefício de acordo com o cálculo anterior, tiveram as suas aposentadorias atingidas? De forma alguma, doutores, por quê? Isso é um ato jurídico perfeito. Entenderam o que eu falei? Não? Sim. Oi? A pessoa que adquiriu 30%. Mas aí ela não quer se aposentar. Continua como uma boa permanência. Sim. A partir do momento que ela quiser aposentar, pode aposentar. De acordo com a legislação antiga. De acordo com a legislação antiga. É justamente isso que eu vou falar agora. Bom, então, a lei nova terá eficácia imediata e geral, desde que respeitado o ato jurídico perfeito. Além disso, a lei também precisa respeitar o quê? O direito adquirido. E o que é o direito adquirido? Doutor, parágrafo 2º. O direito que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outrem. Ou seja, resumindo, direito adquirido é aquele direito que já incorporou ao patrimônio do agente. Ele já incorporou ao patrimônio do agente. Ainda que ele não tenha sido exercido. Então, vamos supor que esse cidadão aqui, ele não aposentou em setembro. Em setembro, ele preencheu os requisitos. Inclusive, recebeu até a cartinha do INSS dizendo que ele já poderia aposentar por tempo de contribuição. Aí ele pensou, estou muito novo ainda, eu vou trabalhar mais um tempo, vou aumentar a minha média, tá? Vou aumentar a minha média, só vou aposentar depois. Não tem problema. A lei entrou em vigor, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Ele vai ser prejudicado por conta disso? Não. Ele não vai ser prejudicado. Por quê? Porque em setembro ele já não adquiriu direito à aposentadoria? Sim. Adquiriu. Ah, mas ele ainda não exerceu. Isso é um problema dele. Mas o direito já incorporou ao patrimônio dele. E ninguém mais pode tirar. Está dizendo ali, ó, tá? Inalterável arbítrio de outrem. Então, se ele já implementou os requisitos em setembro, acabou o problema. Por mais que ele ainda não tenha exercido, tá? O direito é dele, já incorporou. Já incorporou. Então, quando ele for dar entrada na aposentadoria, ele vai dar entrada e ele vai ser aposentado de acordo com aquilo que vigorava ao tempo em que ele implementou os requisitos. Certo? Tá? Então, sempre que uma lei vem para alterar alguma coisa, tá? Sempre que a lei vem para alterar alguma coisa, é necessário que você verifique se você pode ou não ser prejudicado com essa alteração. Porque se você já incorporou esse direito ao seu patrimônio, tem problema. Vamos imaginar que o cidadão, tá? Você é do GDF? Ainda tem licença, ainda tem aquela licença prêmio lá? Tá, você era 5 anos, né?
5 anos você tinha direito a quanto tempo? 3 meses. A cada 5 anos, 3 meses, né? Beleza. Tá. Mas ainda você tem o direito, não tem? Beleza. Então, vamos imaginar, doutores, que a doutora aqui está com... Então, eu tenho uma licença de 3 meses a cada 5 anos de trabalho, tal da licença prêmio. É só o GTF que tem esse trem ainda, porque no âmbito federal isso já acabou em 2000. Tá? Então, você tem direito a essa licença, inclusive você poderia pegar e acumular e converter ela em pecúnia por ocasião da aposentadoria. Né? Era mais uma pava que receberia. Né? Aí, o que acontece? Tá? Então, vamos imaginar aqui que a doutora está com 13 anos, 14 anos e... Foi o que aconteceu com a gente, né? No âmbito federal. Acabou a licença prêmio. Quantas licenças ela vai ter direito? Mesmo que ela não tenha gozado, mas quantas licenças ela já incorporou ao patrimônio dela? A cada 5 anos você ganha 3 meses. Ela está com 14 anos e 6 meses. Quantas licenças ela incorporou? 2. E a terceira? A terceira já era, meu filho. Por quê? Porque a terceira era uma expectativa de direito. Sabe? Se essa alteração ocorrer 6 meses depois, ela poderia, sim, aí teria incorporado mais uma. Mas como aconteceu 6 meses antes, e fosse 1 mês antes. Tá? Eu perdi uma licença por causa de 5 dias. Merda. Vou fazer o quê? Você vai chorar? Não, né? Transformou de licença prêmio para licença de eu ainda estava na vantagem, eu tinha 3 anos. Então, a minha atividade não mexeu com o que eu tinha feito. Depois que os pontos já vão receber. A partir de agora, eu não vou. Sim, mas essa que é a questão. Sempre existem regras de transição. Estou dizendo de uma forma muito simples e crua o que aconteceu no âmbito do funcionalismo federal. Tá? A cada 5 anos você tinha 3 meses de licença, beleza. Tá? Chegou lá num determinado momento, vamos acabar com essa palhaçada, porque funcionário público é tudo vagabundo, então precisa de licença. Porra, é essa, né? Que não existe na iniciativa privada, acabou com a licença. Quem já tinha incorporado a licença, quem já tinha preenchido os requisitos, incorporou a licença. Beleza, não perde. Então, se você tinha lá exatos 15 anos, vai ter 3 licenças. Se você tinha 14 anos, 11 meses e 20 dias, você vai ter 2 licenças. Porque a outra você ainda estava na expectativa de incorporar. Na lei do 1112 prevê essa licença. A lei do 1112 prevê a licença da participação. Mas acho que são 3 meses, né? 3 meses. E é conveniência e oportunidade. Tá? Você tem direito, mas fica condicionado à conveniência e oportunidade da administração. Tá? O tribunal mesmo, várias vezes tem gente que pedir e o tribunal não concedeu, porque agora não dá. Agora não pode. Pode. É silêncio. Tá? Eu, se tiver perto da aposentar, vou fazer a mesma coisa. Tá? Fazer até doutorado. Exatamente. Então, se a regra do jogo muda no meio do jogo, veja só, quem começou a jogar não pode ser totalmente prejudicado. Tá? Então, cria-se regras de transição para isso. Tá? Então, por exemplo, quem está entrando no serviço público hoje? Quem está entrando no serviço público hoje? Como é que ele aposenta? Correndo. Tá? Igualzinho o CLT lá, meu filho. Tá? Igualzinho o CLT. Ou seja,
você aposenta com o teto da Previdência. Exatamente a mesma coisa, que hoje é o quê? 8 mil? Tá? Acho que é 8 mil, né? Hoje é o teto da Previdência, 7 mil alguma coisa, eu não lembro exatamente. Tá? Você vai aposentar com 8 mil. Ah, Jair, mas eu ganho 15 mil, 20 mil, como é que fica? Você que paga Previdência complementar. Foda-se. Tá? Foda-se. Não tem mais. Então, aquela ideia antigamente de você prestar concurso público por conta da aposentadoria precoce, de você aposentar com proventos integrais com direito à paridade, meu filho, isso aí acabou faz tempo. Tá? Faz tempo. Então, hoje, como é que você aposenta? Pela média, igualzinho o pessoal da iniciativa privada, do INSS, vai aposentar pela média, e a diferença, você vai ter que aderir a um FUNPRESP desses da vida aí, tá? Que é o Fundo de Previdência, é uma entidade fechada de previdência complementar, mas ela é pública, tá? E aí você vai lá aportar esses valores aí ao longo da vida, de maneira que quando você aposentar, você vai ter duas aposentadorias, a do regime próprio e a do regime complementar, que supostamente era para complementar a sua renda. Então, aquela ideia antiga, né, de que você teria direito a proventos integrais com direito à paridade, é só para quem entrou no serviço público antes de 2003. Entrou no serviço público antes de 2003, ainda tem este privilégio, tá? Este que nos fala, inclusive. Tá? Mas eu estava com expectativa de me aposentar com 54 anos. Agora eu vou ter que camelar até os 60 nessa porra. Ou seja, trabalhar 6 anos a mais. E ter licença no final. Hein? Certo? Então, quando o jogo muda, doutores, tá? Os jogadores que já estão jogando, é claro que eles não preencheram os requisitos. Mas sempre se cria a regra de transição. Então, por exemplo, quem já estava, por exemplo, faltando lá 2, 3 anos para aposentar por tempo de contribuição, o que eles criaram? Criaram regras de transição. Tá? Então, para quem estava até 2 anos, em 2019, você pagava 50% de pedágio e poderia aposentar. Tá? Para quem faltava mais tempo, você pagava 100% de pedágio o tempo que faltava quando da entrada em vigor, e aí você poderia aposentar desde que também completasse a questão da idade. Tá? Desde que tivesse a idade em vigor. Hoje, não existe mais. Quem entrou no regime de previdência depois da entrada em vigor da lei complementar, não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Tá? Aposentadoria é por idade, só. Tá? Hoje, ou você aposenta por idade, tá? Com 65 anos e 62 mulheres, tá? Ou você aposenta, tem aposentadoria especial, tá? Que é as aposentadorias em condições especiais, insalubres, perigosas, papai, e a aposentadoria do PCD, a pessoa com deficiência. Tá? E você tem a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Quando você fica incapacitado para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, de forma permanente, não sendo possível a sua reabilitação. Aí você aposenta por invalidez. Tá? E que essas aposentadorias no INSS é tudo uma aposta, porque essa emenda aqui, ela acabou com a capacidade remuneratória. A remuneração ficou muito ruim. Muito ruim. Tá? Muito ruim mesmo. Então, hoje, conselho que eu dou, conselho que fosse fora cobrado, né? Hoje, um conselho que eu dou, faça, tá? Algum tipo de investimento, faça uma poupança. Por quê? Porque se você depender de aposentadoria lá na frente, meu filho, ainda mais para aqueles povo novinho aí, esquece. Tá? Esquece. Tá? Fora os roubos. Por isso que se fala em previdência. E aí, claro, você está sujeito a esse tipo de coisa que está acontecendo aí. Tá? A questão aí, pessoal, não é, pelo menos esse daí não foi rombo na Previdência. O problema do rombo na Previdência são pessoas, aposentadorias fictícias, pessoas que já morreram
mas o cidadão foi lá e só excluiu a data da morte e o benefício continua sendo pago, alguém está sacando essa porra. Tá? Esse é o problema do rombo. Agora, isso aí não, os caras roubaram na cara dura quem? Tá? Os velhinhos, tadinho. Os aposentados. Tá? Os aposentados. Tá? E quem vai... Eu já vi, não, eu já vi o modus operandi desses caras, como é que eles fazem. Tá? Já vi o modus operandi. É muita sacanagem mesmo. Por quê? Não. Ela é proporcional ao que você recebia. Ao que você contribuía, não é? Você contribuía. Né? Então, contribuição é algo espontâneo, né? Que é cobrado mesmo. Contribuição tem natureza tributária, né? Mas é feito uma média. Tá? Então, pega todo o seu período contributivo de 1994 para cá, atualiza os valores, tá? 100% dos valores, faz a média aritmética simples e você vai ter a média. Quanto é que você vai receber dessa média? Aí depende. Tá? Aí depende. Tá? Então, hoje, é muito difícil você ver um benefício com 100% da média. Tá? Então, aposentou por invalidez, meu filho, você vai morrer. Você vai morrer. Porque se você está aposentado por invalidez, você não pode mais trabalhar. Porque se você trabalhar, o INSS caça a sua aposentadoria. E você vai receber 60% da média, tá? Da sua média. Tá? 60% da sua média. Antes era 100% da média. Então, lascou. Melhor você não ficar doente. E nem se quebrar. Se quebrar, aí... Ele vai morrer. Já começa por aí, né? Porque o povo acha que a gente vive que brisa, né? Da providência divina. Aliás, você vai ter que viver da providência divina. Muito bem. E aí nós temos... Então, entenderam essa questão do direito adquirido, aquele que já incorporou, e a expectativa de direito? Tá? Ok? Muito bem. E uma outra situação que nós temos, doutor, e que também deve ser, que a lei tem que respeitar, é a coisa julgada. E o que é a coisa julgada de uma forma assim, muito simples e rasteira? É aquela questão que foi submetida ao Poder Judiciário e já foi decidida, e dessa decisão não cabe mais qualquer tipo de recurso. Seja porque o recurso não foi interposto no prazo, ou seja porque esgotaram-se as instâncias recursais. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma questão aí que foi submetida ao Poder Judiciário, perdeu na primeira instância, apelou para o TJ, perdeu no TJ, apelou para o STJ, recurso especial para o STJ, perdeu no STJ, recurso extraordinário no STF, chegou no STF, acabou. Tem mais o que fazer. Por quê? Esgotou a instância. A não ser que você queira se queixar para o Papa, né? Hoje nem isso você pode, porque o cargo está vago, né? Então, não tem o que fazer. Então, chegou no STF, porque você acabou a instância, não tem mais prova de corpo. Então, a partir do momento que essa questão ela se torna, ela não pode mais ser objeto de rediscussão ou de reanálise, eu digo que ela faz coisa julgada. Então, uma sentença transitada em julgado faz coisa julgada. Agora, é claro, eu não vou discutir aqui as dimensões da coisa julgada. Por quê? Em matéria processual, uma decisão pode fazer coisa julgada formal, coisa julgada material ou coisa soberanamente julgada. Se ela faz coisa julgada formal, ela pode ser objeto de rediscussão, mas ela só pode ser objeto de rediscussão em outro processo, não no mesmo processo. Se ela faz coisa julgada material, ela pode ser objeto de rediscussão. Por exemplo, se você tem uma sentença penal condenatória, transitada em julgado, o cara foi condenado e já está cumprindo pena, inclusive. E surgem aí provas que não existiam à época e que mostram que o réu é inocente. Isso acontece todo dia. É possível você rediscutir
essa sentença condenatória? Sim, doutor. Está previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal, que é a revisão criminal. Tá? Que é a revisão criminal. Então, é possível você entrar com uma revisão criminal, desde que você tenha provas aí novas que possam mudar o rumo do julgamento? É possível. Tá? Agora, e uma sentença penal absolutória transitada no julgado? Ela pode ser objeto de rediscussão? Lá. Pode ser objeto de rediscussão? Então, por exemplo, o cara foi absolvido. O cara foi absolvido, transitou em julgado, e aí surgem provas aí contundentes de que realmente aquele cidadão foi o autor do crime. Posso reabrir o processo? Nem a pau, Renaldo. Nem a pau. Inclusive, o próprio autor, ele pode ir lá na Ana Maria Braga, em rede nacional, confessar que foi ele, dar detalhes de como ele fez, e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Ué, Oi? Não, não pode mais. Não pode mais, porque já transitou em julgado. igual o do Daniel Alves, né? Ele foi lá absolvido. Se por acaso ele falar, não, fiz mesmo. Não, se transitou em julgado, ele pode falar, não, eu peguei e fiz mesmo. Acabou. Então é isso. Caraca. Depois, se eu tenho uma sentença absolutória transitada em julgado, tá? Ela faz coisa soberanamente julgada. Ou seja, em hipótese alguma, ela pode ser alterada. Tá? Ou essa questão não pode mais ser rediscutida em outro processo. Nem outro. Não. Já uma sentença condenatória pode, mas uma sentença absolutória não. Por quê? Porque o Estado, ele só tem uma chance de punir. Se ele não teve competência para punir, Perdeu. tá? Não vai ter outra oportunidade. Não existe outra oportunidade. Isso é só no penal? Isso é o princípio do revizinhismo. Tá? Você não pode ser duplamente punido pelo mesmo fato. Tem um filme, doutor, se vocês não tiverem porra nenhuma para fazer no final de semana, tá? Tem um filme aí que é chamado. Como é que é o nome do filme? Risco Duplo. Esse filme aqui, ó. É esse filme aqui, ó. Com o Tommy Lee Jones. Esse filme é bem interessante, pessoal, por quê? Porque a mulher é acusada de matar o marido. Tá? Ela é acusada de matar o marido, ela é condenada e está puxando cadeia. Aí ela sai em liberdade condicional. O Tommy Lee Jones é o agente da condicional dela, só que ela descobre que o marido dela não morreu, que ele forjou a própria morte. Ele forjou a própria morte e ela vai atrás dele. É esse aí mesmo. Tá? E aí ela aprende na cadeia, claro, melhor escola, né? Aprende na cadeia que ela pode pegar e matar o marido dela na frente de um juiz que ninguém pode fazer mais nada com ela. Por quê? Ele tá morto. Ele Porque tá ela já morto. foi condenada, né? Por ter matado ele, né? Exatamente, olha. Então, como é que você vai ser punido duas vezes pelo mesmo fato? Você já não foi punido? Então, pronto. Se ele está vivo aparecer na tua frente, dê logo um tiro bem no meio da testa. Faça o trabalho direito. Agora você tem nenhum serviço, na verdade. Né? Então, o filme é bem interessante, tá? Bem interessante. Oi? Pois é. Mas lá tudo vai a júri. O problema é que tudo vai a júri lá. Tudo vai a júri. Oi? Como é que é o negócio que eu não escutei para o Davi Duarte?
Quem não fez o serviço direito? Alguém não fez o serviço direito, né? Tá? Muito bem. Agora, então, a lei ela vai ter eficácia imediata geral, respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, a coisa julgada. Ou seja, basicamente, então, doutores, a lei ela não pode retroagir. Essa é a ideia, ok? Agora, quando é que ela pode retroagir, doutores? Quando é que ela pode retroagir? Para beneficiar. Duas situações, tá? Duas situações. Diante de uma hipótese de abolition criminis, tá? Então, abolition criminis, um fato que deixa de ser considerado crime pela lei, ou quando a lei ela dá um tratamento mais benéfico para o réu. Então, é possível que ocorra essa retroatividade. É possível que ocorra essa retroatividade. Ok? Tem essa matéria semana passada. Acho que você parou. Cadê ela? Tinha anotado aí. Onde foi que parou? Mas eu acho que. Caramba. Mas não tem problema não! Mas não tem problema não! Mas não tem problema não! Falando de novo, pô. Não tem problema! Não tem problema, professor. Eu tava na outra aula lá, eu tava passando mal, não entendi bem não. Vamos estar repetindo. Então, vamos lá. Então, a lei ela vai poder retroagir uma hipótese de abolition criminis ou quando ela for mais benéfica, né? Quando ela for mais benéfica. Ok? Então, veja só. Abolition criminis ocorre sempre que uma lei vem e deixa de considerar crime determinada conduta. Por exemplo, em 2005, doutores, até 2005, crime de adultério era crime. Né? Então, o cidadão meter a gaia no outro era crime. Tá? Você podia ser processado por conta disso. Tá? Aí, esse artigo ele simplesmente foi revogado, não existe mais no Código Penal. Então, o que significa? Significa que houve abolição desse crime. A mesma coisa acontece, doutores, por exemplo, se eu tenho lá, hoje traficar maconha é tráfico de drogas? É. Sim. Tá? Traficar maconha, então vamos supor que como é que é o nome? O Paulo foi preso aí com 1 quilo de maconha. Tá? Ele vai até tentar alegar que ele é usuário, que ele comprou por atacado, que é mais barato, né? Mas não vai colar porque 1 quilo de maconha não rola. Você não conhece ele. Então, por mais que ele pode dar um tapa na pantera, não vai dar certo. Esse argumento. Paulo está respondendo ao processo por tráfico de drogas. Aí, o legislador entende que a maconha, a cannabis sativa, tem que ser retirada das drogas ilícitas lá da portaria da Anvisa que estabelece lá quais são as drogas, as substâncias entorpecentes. Ela é retirada da portaria da Anvisa. Ou seja, tráfico de maconha não é mais crime. Não é mais crime. Então, o que aconteceu? Houve a abolição da conduta. Então, todo aquele que está respondendo por tráfico de maconha, o processo vai ser extinto. Quem está cumprindo pena por esse crime vai ser imediatamente posto em liberdade. Tá? Por quê? Porque nós temos aqui uma hipótese de uma lei mais benéfica. Quando vem de outro país, que houve um caso, o brasileiro saiu daqui e foi para a Rússia, porque era remédio. Só que lá é proibido. Aí, como é que faz? Ele chega eu sei que a lei é de lá, mas ele chega a ser preso e consegue. Não entendi, peraí. O cara saiu daqui e foi para a Rússia? passou na televisão sobre esse caso.
Só que lá o remédio que ele levou, lá não é que lá ele não pode usar esse remédio. Abraço o capeta, amiga. Vai. É um remédio que ele toma. Aqui no Brasil é liberado, né? Lá não é. Entendi. Agora, se for o inverso, lá é legalizado. Legal. Mesma coisa, se você entrar aqui, Às vezes sem saber. Não, ninguém o que a gente já combinou na aula passada? Que você não pode eximir-se de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Bom, claro. Como? Já é, acho que no final do mês agora. É. Mas aqui ele entrava no 273, né? Que é isso? Antiga entrava no 273. O quê? Falsificação de medicamento. Falsificação? É. Ué, ainda é falsificado? 273 do Código Penal. Mas paciência. Só que, então, é uma coisa que toda vez, todo povo sempre fala, quem vai fazer viagem internacional, certifique-se das leis do país que você está indo. Jogador quer, daí tá doente, ele fala, tem que ser a mesma sanção. Sim, mas aí você tem que ver. Tá? Você tem que ver. Tá? Oi? Entendi. Talvez isso possa ser uma situação que possa ser levada em consideração, mas vai depender da legislação lá. Aqui, poderia sim isso ser levado em consideração. Deveria ser levado em consideração. Não, você vai ter que ter um advogado lá na Rússia, lá, ele vai ter que se envolver essa tese. Tá? É a mesma coisa. O russo vem para cá, por exemplo, lá, por exemplo, você pode usar. Você pega. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, clenbuterol, tá? Clenbuterol, você sabe o que é? Clenbuterol é um broncodilatador, tá? Clenbuterol, aqui, ele é um broncodilatador para equinos, para cavalo, tá? Para cavalo, tá? Então, ele é um broncodilatador para cavalo. Já ouvi falar Aqui disso. no Brasil, ele não é usado em humanos, mas na Europa ele é. Na Argentina ele é. No Paraguai ele é. Então, por exemplo, você vai lá no Paraguai e compra lá, porque ele tem mais colateral, mas ele é um remédio muito bom para quem tem bronquite asmática, esse tipo de coisa. Tá? Oi? Não, isso aí já é o outro, o desvio da função que o brasileiro deu. Tá? Ele é excelente. Ele é o melhor termogênico que existe. Tá? Só que ele é usado para outras formas. Mas ele é um excelente remédio para bronquite asmática. Tá? Tanto é que na Europa ele tem indicação para humanos. No Paraguai você compra ele, na farmácia. Agora vem com ele para o Brasil para tu ver. Tá? Você vai entrar no 273. Tá? A lógica é a mesma. Não adianta você dizer, eu não sabia que aqui não podia. Tem jeito, não. Pode. Tá? Aqui, se você for lá numa loja veterinária, você pode comprar ele. Pulmonil, tá? Pulmonil, nome. Para cavalo. Pulmonil? Pulmonil. Oi? Gel? Pulmonil é gel, né? Tem os dois? Não sabia, não. Aham. Percebe. É de emagrecer ou de... Não. Ele é para... Como é que é? Ele é broncodilatador. Broncodilatador. Aí aqui usam para emagrecer? É porque ele acelera o metabolismo em até 30%. Então você queima 30% mais de gordura do que o normal. Então, esses atletas de alta performance se utilizam para fazer o cutting. E aí o cara seca rapidinho, fica só veia. Só a veia. Tu é doido, deve ser problemático. Pulmonil, mulher. Pulmonil. Benzoterol. Vai pesquisar aí. É gostoso. Pode pesquisar. Tem sabor de tutti-frutti. Lateral.
Colateral é acertado. Morte. Efeito colateral, morte. Morte. Morre um monte de gente aí. Então, Aqui tinha um, mas ele foi descontinuado. Muito bom. Franol o nome dele. eu não sei nada disso. Franol. Mas ele foi descontinuado. Franol. Muito barato. Clenbuterol. Bicho, eu lembro desse nome aí. Eu não sei. 30 dias você perdia uns 5 quilos, 6 quilos de gordura. Olha que beleza. Quando chegou aquela. Lembra do Franol? Tá bom. Tem. Não acho, mas foi descontinuado. Eu lembro que quando chegou um remédio que você tomava e acabava com a fome, eu esqueci o nome dele. Que sempre tem um monte aí. Então, mas há 20 anos atrás era mó. Preporex. Não, era outra. O quê? Marromarinho? Interessado, não é? Ó, é crime, viu? É crime. Não, mas é para cavalo. Para cavalo. É, cavalo. Calma. Você pega para qualquer médico veterinário, pede para ver a receita que você vai lá e constrói. Fala que você tem um cavalinho em casa. Fala que você tem um cavalo em casa, que não é Meu cavalo tá tossindo assim. Pega lá um fardo. Pega um fardo disso. Ó, se começar a dar tremedeira, você para de tomar. É isso que eu penso, né? Começar assim, ó, tremer. É morte. Isso é morte. Vamos lá. Então, pessoal, se uma nova lei simplesmente tirar do campo de incidência do direito penal aquele fato, tá? Então, ou aquela situação, nós temos a abolição do crime no bolso. Tá? Eu cheguei a falar na aula passada para vocês a questão da arma branca. Falou. Falei. Então já tem essa matéria toda, pô. Já, Vocês mano. são muito safados, né? Porra, não, primeiro eu parei no negócio da irretroatividade. O senhor parou no meio do caminho. A culpa é da Fabiane. Vocês são dissimulados demais, velho. Ó. Porque ele tinha tirado e depois voltou. Só deu um exemplo lá da lei, que ele teve que... Tirou a arma de fogo, depois com a arma e depois... Vocês são... Já tá fazendo outra coisa. Eu pensei que era déjà vu. Era o déjà vu, Revisão. Exatamente. Aí, ó. 45 legal. Mas foi bom. É a última hora que eu tava dormindo. Questão do direito intertemporal, como é que a gente resolve? Tá? Princípio básico, qual que é? Irretroatividade da lei. Ou seja, a lei ela precisa respeitar o direito adquirido, o ato político perfeito e a coisa julgada, certo? É possível que a lei retroaja? Sim, naquelas hipóteses que for para beneficiar o réu. Pronto. Tá? É dessa forma que nós resolvemos qualquer conflito de direito intertemporal. Tá certo? Agora, nós também temos os conflitos de lei no espaço. Tá? E aqui, mesma coisa, senhores. É o princípio básico para a gente resolver qualquer conflito de lei no espaço é o princípio da territorialidade. Ou seja, tá? Aqui no Brasil vigora qual legislação? Federal. A legislação brasileira. Federal. Então, aqui no Brasil, Todo lugar. a lei vigora aqui dentro do território nacional. O princípio da territorialidade. Certo? Agora, existem situações em que pode ocorrer a extraterritorialidade da lei. Existe a possibilidade da lei brasileira ser aplicada a fatos ocorridos fora do território nacional, da mesma forma que é possível que a legislação estrangeira possa ser aplicada a fatos ocorridos dentro do território nacional. Tá? Bom, a questão da extraterritorialidade da lei.
Bom, o artigo 7º do Código Penal, doutores, ele trata da extraterritorialidade incondicionada. Então, por exemplo, qualquer pessoa que atente contra a liberdade ou a vida do presidente da República, ainda que fora do território nacional, ele pode ser julgado de acordo com a lei brasileira. Tá? Outro exemplo, vamos supor que o funcionário público trabalha lá na CBW em Washington. É um servidor público brasileiro que trabalha lá. CBW é uma comissão de compras que existe lá, para licitações internacionais. Aí, o cara pega e recebe propina para fraudar uma licitação. Mesmo o fato tendo ocorrido nos Estados Unidos, ele vai ser julgado de acordo com a lei brasileira? Ele vai ser julgado de acordo com a lei brasileira. Ou pegar uma outra hipótese. Uma outra hipótese. O Brasil ele tem várias regiões em que a fronteira é seca, né? Por exemplo, lá em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, autorizamos uma avenida que separa. Tá? É só uma rua lá. Separa. Atravessou a rua, está no Paraguai. Tá? Bonito é ver o contraste, né? Brasil, todo mundo andando de capacete, bonitinho. Entrou no Paraguai, meu filho, você vê 10 pessoas em cima de uma moto sem capacete. Tá? Aí, vamos supor que está lá o brasileiro. Está lá o brasileiro tomando cachaça no boteco lá do lado da avenida, lá no Paraguai. Sai um entreveiro lá, ele pega e mata o cara. O que ele faz? Corre pro Brasil. Corre pro Brasil. Polícia paraguaia pode vir para o Brasil? Não. Então, relações internacionais. Então, vai ter cooperação. Tá? Mas esse cara vai ficar impune? Não, doutor, ele não pode ficar impune. O Brasil não pode extraditar ele para o Paraguai, porque o Brasil não extradita nacionais. Isso é uma proibição constitucional. Tá? O Brasil não extradita nacionais. Então, ele vai responder por este homicídio ocorrido no Paraguai, de acordo com a lei brasileira? Vai, de acordo com a lei brasileira. Pode ser extraditado para outro país? Se ele for brasileiro nato, não. Se ele for brasileiro nato, não. A questão é, tá? A questão é, apesar de que teve o caso de uma americana, tá? Essa americana, ela foi para os Estados Unidos, ela casou com um americano, e ela adquiriu a nacionalidade americana. Tá? E aí ela voltou para o Brasil, ela matou o cara lá e voltou para o Brasil nessa expectativa de que, claro, ela não poderia ser extraditada, porque lá ela poderia pegar até a pena de morte. Tá? Perpétua era o mínimo que ela ia pegar. Tá? E aí, os Estados Unidos pediu a extradição dela e o governo brasileiro concedeu a extradição. Por quê? Porque a partir do momento que ela adquiriu a nacionalidade americana, ela automaticamente renunciou à nacionalidade brasileira. Sim. Se eu cometer um crime para cá, você vai lá ou aqui? Rapaz, o cara consegue complicar o negócio, hein? Melhor não fazer o crime. Melhor não praticar o crime. Da embarcação holandesa que veio para fazer os abortos. Não, mas ali o dele é a questão de dupla nacionalidade. Tá? Questão de dupla nacionalidade. Mas tem duas, eu acho que é assim, né? Não. Ela ia responder pelo crime aqui no Brasil de qualquer jeito. Isso não ia, ela não ia ficar impune. Ela não ia ficar impune. Se fosse negada a extradição dela, ela ia ser punida de acordo com a legislação brasileira. Só que, entre ser punido pela legislação brasileira, onde você vai pegar uma pena de 12 a 30, por exemplo, provavelmente pegar uma pena mínima de 12, você vai cumprir o quê? Hoje você cumpre o quê? Metade? Cumpre 6 anos no fechado, você provide para o semiaberto já. Com 1/3 você tem direito a livramento condicional, 2/3.
Os Estados Unidos ainda pegar perpétua. Então, peraí. É um benefício que é concedido ao cidadão após um tempo de cumprimento, um certo tempo de cumprimento interno. Então, por exemplo, aqui no Brasil, de acordo com o artigo 83 do Código Penal, você tem direito a livramento condicional. Se você for primário, sem antecedentes, você tem que cumprir mais de 1/3 da pena. Se você for reincidente, você tem que cumprir 2/3 da pena. Tá? Se você for condenado por crime hediondo, tá? Não, perdão, 2/3 se for crime hediondo, metade se for crime, se você for reincidente. Então, se você foi condenado a 12 anos de reclusão, por exemplo, depois de 6 anos você pode estar em liberdade condicional. Então, você vai responder todo o restante da pena em liberdade. É vigiada. Vigiada. É liberdade condicional. Qualquer merda que tu fizer, o benefício é revogado, tu volta para a cadeia. Tá? Então, lá a mulher ia ser condenada. Professor, Só que aí entra essa discussão. Ela tinha dupla nacionalidade? É só exemplo, é meu caso. Não, eu sei o seu caso. O Isso senhor eu já estou pensando. Como é que eu vou defender o seu processo? Qualquer coisa, você matar alguém lá no Líbano. Primeiro, tu não vai nem conseguir fugir de lá, né, meu filho? Já vai ficar por lá mesmo. Né? mas professor, Então, nessa situação aí dessa brasileira americana, se lá nos Estados Unidos a pena era maior e aí eles foi mandado para lá, ela não poderia optar para ficar aqui no hotel da como é que é? Para beneficiar o réu? Nessas... explica isso para o sistema americano. Tá? Não, mas ela não fala não, então eu vou responder aqui, ela não... Ela veio para cá Tá tentando ela veio pra cá fugir. com o propósito de tentar se esquivar da prisão perpétua. Lá ela se lascou. Fala. Sobre a lei do espaço. Sobre aquele caso de crime. Você fala não é crime, mas é crime no Brasil. Aonde? Será que ele... Não. O princípio básico é que a conduta tem que ser crime nos dois países. Esse é o princípio básico. Agora, se lá a conduta não é crime, aí De boa. tem que ser nos dois países. Vai ser provocado por outro país, cara. Se ele for condenado lá, ele precisa para cumprir a pena aqui. É o caso que aconteceu com o Robinho. Se alguém for condenado na Itália, está cumprindo pena aqui no Brasil. Tá? Muito. Não posso nem dizer, né? Mas na minha opinião, totalmente equivocado. O que fizeram com o Robinho foi um bode expiatório para dar uma satisfação, né? Então, condenado por estupro, vai ficar impune, mas essa execução da pena aqui no Brasil está sendo ridícula, a discussão fazendo com ele. Mas, isso bem, é a minha opinião. A essência não está em penal no próximo semestre, tá? Esse Vamos atentar o... negócio de territorialidade. Aí tem o crime em alto mar, que o alto mar não é terra... Águas internacionais. Isso, águas internas. Segue a bandeira do navio. Dentro... Segue a bandeira do navio. Águas internacionais segue a bandeira do navio. Se for um navio privado, se for um navio público, onde é que ele estiver, sempre vai ser, onde eles... vai ser, porque em relação a aeronaves e embarcações públicas a serviço do governo brasileiro, sempre vigora o princípio da territorialidade. É considerada extensão do território nacional, onde quer que ele se encontre. Ó, a embaixada, né? É a mesma lógica do tráfico. Seria o mesmo caso de um avião sair para espaço aéreo estadunidense. A criança brasileira, se o avião sair daqui. Se o avião saiu daqui, e a criança nasceu já sob o solo americano? Espaço aéreo. Não, mas é solo, é a mesma coisa, tá? Espaço aéreo americano entra dentro do espaço territorial. Já é americano. É americano nesse caso, né? Tá, o que você não entendeu? Os dois países. Isso. Então, olha, não é você escolhendo que você vai responder. Então, se, por exemplo, você mata alguém no Paraguai e foge do Brasil, o Brasil não vai te extraditar porque você é brasileira. Então, você vai responder de acordo com a lei brasileira. Mas por que você vai responder? Porque é crime lá e crime cá. Então, se você pratica uma conduta, por exemplo, vamos imaginar um cara, tá? E pode ser crime num país e você não... Lá no Paraguai, uns dias, lá era liberada a maconha, aqui não era, né? Uns tempos atrás. Não, esse aí é muito simples, esse exemplo.
Ah, é. O Paraguai também. Né? Mas não é, isso não é o caso. Essa não é a questão. Eu quero que o cara pratique um crime. Por exemplo, a conduta é crime lá, mas não é crime aqui. Que? Tá? Então vamos imaginar uma situação que seja crime lá e não seja crime aqui. País árabe, né? Que tem adultério. Pode ser. Por exemplo, o que é crime no Líbano? Sim. Não, isso mas também é aqui. Eu quero um negócio diferente, pô. Comer quibe frito. Ou é crime aqui também. Eu quero um negócio que seja crime lá e não seja crime cá. Ou o contrário, né? Pronto, vai no país árabe, nos países árabes, bigamia é crime, não é? Não. Claro que não. Não, mas uai. Bom, não. Lá tem harém. tem que ser lá tem que ser crime lá e não ser aqui ou vice-versa. Então, lá não é. Aqui é, né? Com a cultura. Então. Ixi. A questão é, doutores, vamos imaginar. Na Arábia, então. Vamos imaginar que o cara matou no Paraguai, mas ele matou em legítima defesa. No Paraguai não existe essa excludente de licitude da legítima defesa. Lá não? Não existe. Então, vamos supor que não exista. Tá. Mas ele chegando aqui, tá? Ele vai responder por homicídio com a excludente de licitude? Vai. Tá? Com a excludente de licitude. A questão é, doutores, o cara praticou um crime, ele praticou uma determinada conduta no Paraguai, que lá é crime, e aqui no Brasil não é considerado crime. Tá? Aqui no Brasil não é considerado crime. Vamos imaginar, pessoal, que um cara pegou e meteu calha lá um baita partidão lá no político famoso, lá no traficante, lá dentro do Paraguai. Tá? Traçou a mulher do cara, pronto. Tá? É o piscineiro dele que comeu a mulher do cara. Pronto. Para ser bem direto. Tá? Aí ele pegou lá, o adultério é crime. Ele foge para o Brasil. Aqui ele pode ser responsabilizado? Não, porque adultério não é crime. Porque o crime não é crime. Não dá. Só que você não pode voltar para o Paraguai. Você não pode voltar para o Paraguai. Se você voltar para a cena do crime, aí, meu filho, vai ser não vai extraditar o Brasil não... brasileiro. O Brasil não extradita nacionais. Oi? Qualquer crime. A mesma coisa. Vai responder. Claro. Primeiro que eles vão te mandar de volta. Né? Primeiro que eles vão te mandar de volta. O Brasil não... A regra da Constituição é que o Brasil não extradita nacionais. Tá? Não extradita. Você tem que fugir para cá. Agora abriu precedente. Não, você pode até ser. O que aconteceu? O Alckmin ele respondeu o processo lá, só que ele veio para o Brasil, ele estava preso, então veio para o Brasil, aí lá ele acabou, o processo seguiu ele, foi condenado, o recurso foi indeferido, e aí transitou em julgado, aí tinha que cumprir a pena. A Itália pediu a extradição dele, é claro que o Brasil negou, não vai extraditar o nacional. Aí eles pediram para executar a pena aqui no Brasil. Só que o problema é que o nosso Código Penal ele só permite a execução de sentença estrangeira para fins de reparação do dano. Só para fins de reparação do dano. Tá? E a nova lei de imigração, ela criou uma possibilidade de você executar a pena no Brasil desde que haja um tratado estabelecendo essa reciprocidade de forma específica. Tá? Então, 2 pontos. A lei de imigração, a nova lei de imigração, que é a nova lei de imigração, ela é posterior ao fato da Itália. Já começa por aí. Já está errado por aí. Tá? E, segundo ponto, o tratado que a gente tem é da década de 30 com a Itália, só fala de cooperação em matéria criminal. Cooperação, não fala de execução de pena. Então, o STJ ele fez uma forçação de barra, assim, do cacete, para conseguir fazer ele cumprir a pena aqui no Brasil. Não sei. Estabelecido. O quanto, claro. Mas a forma de cumprimento é da lei brasileira.
Tá? O tema é de lá, mas o quanto não é de acordo com a lei brasileira. O quanto, a forma é de acordo com a lei brasileira. Então, ele vai cumprir lá o quanto? Aí tem que ver o percentual, se vai ser um sexto, se vai ser um sexto, se vai ser 2/5, 3/5, não sei. Coitado, o bicho ele tá preso, então, Sim. tipo, à toa. Oi. Naturalizado pode ser que seja cassada a sua naturalização, né? Vamos lá, fazer um intervalo? Já, bora. Ciclado no Brasil, tá? Eventual sucessão desses bens em relação aos filhos e em relação ao cônjuge será realizado de acordo com a lei brasileira, desde que não seja mais favorável à lei pessoal dos recursos. Então, significa dizer que se um estrangeiro vem para o Brasil, casa aqui no Brasil, tem filhos, e tem um determinado patrimônio aqui, esse cara morre, claro que a partilha desses bens, ela vai ser realizada de acordo com a lei brasileira. A não ser que a lei de origem dele, a lei da nacionalidade dele, estabeleça disposições mais favoráveis para a esposa e para os filhos. Tá? Então, claro que em determinadas situações, portanto, é possível que a legislação estrangeira ela seja aplicada dentro do território nacional. Tá? Se vocês vão aprender em direito privado, tá? Muito bem. Agora, doutores, vamos nos ater aqui a outros dois fenômenos que também são de grande relevância aqui no nosso estudo. Então, o primeiro deles trata da anomia e o segundo trata da antinomia. Então, veja só. Nós teremos uma anomia quando não há legislação aplicável. Então, a anomia significa o quê? A falta de lei. Então, nós já vimos que o juiz ele não pode se eximir de sentenciar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Então, sempre que a lei for omissa em relação a determinada situação, e teremos situações em que ela efetivamente será, como é que o juiz ele vai resolver o problema? Tá? Então, ele vai se socorrer ou vai se valer dos instrumentos de integração da norma jurídica. Então, eventuais lacunas são supridas com a analogia, os costumes ou os princípios gerais de direito. Então, a gente já viu essa situação. Tá? Então, sempre que eu tiver que pegar e suprir alguma lacuna, eu vou fazer isso com esses instrumentos de integração da norma. Analogia, os costumes e os princípios gerais de direito que vocês já estudaram aqui. Agora, da mesma forma que eu posso ter a escassez de lei, eu posso ter mais de uma lei aplicável ao mesmo caso. Eu posso ter mais de uma lei aplicável ao mesmo caso. Não é? Então, veja só. E sempre que eu tiver mais de uma lei aplicável ao mesmo caso, doutores, eu estou diante de uma antinomia. Essa antinomia, segundo o Roberto Bob, ela pode ser real ou ele pode ser aparente. Tá? Antinomia real é uma ficção jurídica que não existe de fato, porque é humanamente impossível eu ter duas leis que foram produzidas no mesmo dia, entraram em vigor na mesma data, que tratam da mesma matéria. Então, quer dizer, é uma estupidez, isso não existe. Agora, a antinomia aparente, ela existe, doutores. Tá? Ela existe. Então, vamos lá. Então, é possível que, em relação a um mesmo fato, eu tenha duas ou mais leis aplicáveis, duas ou mais regras aplicáveis. Isso é possível, e isso acontece com frequência.
Tá? Pois bem, sempre que eu tiver um conflito aparente de normas, ou uma antinomia aparente de normas, tá? Como o próprio nome sugere, esse conflito é apenas aparente, porque existem critérios que eu posso utilizar para solucionar esse conflito aparente de normas. Tá? E quais são esses critérios? Então, primeiro critério, eu vou utilizar o critério hierárquico. Nós já sabemos que nós temos a pirâmide de Kelsen, onde nós temos um grau de hierarquia entre as normas. No topo da pirâmide, nós temos a Constituição Federal e as emendas da Constituição. Aqui nós temos as leis complementares, ordinárias e delegadas, decretos, portarias, instruções normativas, até chegar lá embaixo. Tá? Então, é possível que eu tenha esse conflito? Sim, é possível que exista esse conflito. Então, sempre que eu tiver duas ou mais normas aplicáveis ao mesmo caso concreto, o primeiro critério que eu vou utilizar para resolver esse conflito é o critério hierárquico. Tá? O critério hierárquico. Certo? Então, se eu tenho um conflito entre uma lei e um decreto, o que é que vai prevalecer? A lei. Por quê? Porque a lei ela é hierarquicamente superior. Tá? Se eu tenho um conflito entre uma lei e a Constituição Federal, claro, vai prevalecer a Constituição Federal. Tá? Se eu tiver um conflito entre uma lei e uma instrução normativa ou uma portaria, vai prevalecer o quê? A lei. Tá? Uma questão de hierarquia. Mas o conflito que eu tenho, doutores, não é entre leis ou normas de hierarquia diferente. São de mesma hierarquia. Tá? São de mesma hierarquia. Então, eu tenho aqui duas leis. Eu tenho a lei A e a lei B. Então, o primeiro critério, que é o critério hierárquico, já não vai me atender. Vai resolver, porque elas são de mesma hierarquia. Aí eu tenho duas situações, doutores. Duas situações que eu vou poder, dois critérios que eu vou poder utilizar. Tá? Eu tenho o critério cronológico e eu tenho o critério da especialidade. Tá? Eu tenho o critério cronológico e eu tenho o critério da especialidade. E aí nós vamos voltar para aquela questão que nós vimos na aula passada, quando eu falei o que é uma norma especial e o que é uma norma geral. Vocês lembram disso? Quando eu falei lá que disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revogam nem modificam a lei anterior. Lembram dessa situação? Pois bem, senhores. Então, o que acontece? Primeira coisa, tá? Para eu poder falar em conflito, eu tenho que ter o quê? Pelo menos duas normas. Concorda comigo? Senão não tem conflito. Então, antes de mais nada, eu vou ter que estabelecer o quê? Se essas normas são normas gerais ou se uma pode ser especial em relação à outra. Se uma pode ser especial em relação à outra. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte aqui. É algum militar aqui? Tem algum milico aqui? Ninguém. Militar? Ninguém. Da ativa, acho que não. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. O soldado está servindo o exército. O soldado está servindo o exército e ele, na volta para casa, resolveu dar uma parada para dar uma traficada. Vender um cigarrinho de capeta lá, uma maconhazinha, né? Um bonitinho também, umas balas.
A polícia pega, faz o baculejo, prende ele em flagrante por tráfico de drogas. Certo? Beleza. Aí, o que foi que acontece? O que vai acontecer? Ele vai responder por tráfico de drogas ou ele vai responder pelo artigo 290 do CPM? Os dois. Porque, por ele ser militar, que responde ao código do militar, né, não? As duas se lascam, então. Ah, Então, você tem o artigo 33 da Lei 11.343 e você tem o artigo 290 do Código Penal Militar. Tá? O artigo 33 da Lei 11.343 trata do crime de tráfico de drogas, tá? E estabelece uma pena de 5 a 15 anos para o traficante. O Código Penal Militar, ele estabelece, também trata do crime de tráfico de drogas, doutores, e estabelece uma pena aí de reclusão de até 5 anos, tá? Tá? E aí, eu pergunto para você. Eu tenho 290 do CPM e eu tenho o artigo 11 da Lei 11.000, o artigo 33 da Lei 11.343. Esse milico, doutores, esse militar, ele vai responder pelo artigo 33 da Lei de Drogas ou pelo artigo 290 do CPM? os dois. Os dois. Vocês perceberam que eu tenho, os dois não pode ser. Ah, não pode? Os dois não pode ser. Eu tenho um conflito aqui, eu vou ter que optar ou por um ou por outro. Ah, então. Ou por um ou por outro. O militar. Então se for nesse pensamento, o que for menos pena para ele. É. Porque olha só, doutores. Ele estava em atividade? Não, né? Ele estava indo para casa. Estava indo para cá. Então, ele estava em serviço, ele estava fazendo alguma atividade, alguma coisa relacionada ao serviço? Não. Não. Então, nessa situação, ele não pode responder pelo artigo 290 do CPM. Tá? Porque uma das condições é ele estar, pelo menos, em atividade. Tá? E, então, nessas circunstâncias, ele vai responder pelo artigo 33 da Lei 11.340. Antes fosse pelo CPM, né? Antes fosse pelo Código Penal Militar. Oi? Sabia não. Pois é. Isso está na Lei 8.213. Isso não quer. Isso serve para paisano, não serve para milícia, não. É diferente, né? É. Isso aqui é coisa da década de 60. Saiu em 2015. Eu fui milico de 1993 até 2012. Oi. A milícia Tá? Então, a questão é, perceberam? A primeira coisa que eu quero saber de vocês, perceberam a questão do conflito? Eu tenho um caso, eu tenho duas leis que eu posso aplicar. Agora, qual delas que eu vou aplicar? Tá? Perceberam? Cronológica, as características já isola. Aí tem que ver as outras duas. Qualquer? Tá? Não. A questão é, elas são leis de mesma hierarquia. Isso. Então, critério hierárquico não vai resolver. Agora eu vou ter que ir para a segunda questão. Como eu tenho duas leis, eu preciso analisar agora, primeiro,
Quem veio Tá? primeiro? Porque o critério cronológico eu só Cronológico. vou utilizar se as duas normas forem o quê? Tá? Se forem gerais ou especiais. Tá? Não tem? Aí o critério cronológico prevalece. Tá? Então, a questão aqui é, doutores, a questão aqui é, qual lei que vai prevalecer aqui? A geral ou a especial? A especial. Aqui vai prevalecer a lei geral, que é a lei de drogas, que ela... Ah, gente, mas a lei de drogas também é uma lei especial. Mas em relação ao CPM, ela é uma lei geral, porque ela serve para qualquer traficante. O Código Penal Militar serve para o traficante militar. Militar. Perceberam Especial. a diferença? Especialista. Então, o Código Penal Militar é especial em relação à Lei Geral de Drogas? É especial, tá? É especial. Beleza? Tá? Então, a questão desse ponto aqui é a seguinte, tá? Nesse caso, eu vou aplicar o quê? A lei de drogas, que ela é geral. Por quê? Porque ela não é atingida pelo CPM, que é uma lei especial, apesar de ser uma lei especial, mas para que seja considerado crime militar, um dos requisitos é que seja em atividade e em local sujeito à administração militar. Mas ali, ó, no parágrafo primeiro. Mas ele estava em atividade? O Não. requisito é concomitante. Tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, tá? Da mesma forma, vamos supor, doutores, que o cara estava tava lá com o cigarrinho do capeta dele, e ele estava fumando baseado lá. Não, na rua. É a mesma lógica. Eu vou aplicar o quê? A lei de drogas. Agora, se esse cara estava dando um tapa na pantera dentro do quartel, doutores, dentro do quartel, eu aplico o 28 da lei de drogas, que não criminaliza a conduta, ou eu aplico o 290 do CPM e ele vai tomar um ferro de até 5 anos? Vai aplicar o 290 do CPM. Vai aplicar o 290 do CPM. E, inclusive, vai ser excluído a fim da disciplina. Tá? Provavelmente. Vai ser expulso da corporação. Oi? Sim. Sim. Aqui não tem xixi minha negra nem cá no louro, não. Tá? Tá? Então, cachaça é considerado droga para todos os efeitos também. Tá? Tá? Também é considerado. O soldado, quando chegava a tirar o serviço preto, já ia direto para a cadeia, filho. Tá? Até curar a ressaca. É verdade. Ué. Oxe, Eu sei. não tinha preguiça, não. Nunca fui preso. À toa. No quartel, não. À toa. Era legal ser preso, rapaz. Era. Poxa, era, você não ia trabalhar, você ficava com isso, não fazia nada. Era de. É descansar. Se a sua certidão ela sai negativa. Ela sai negativa porque são os efeitos. Está previsto Maravilhosa. Tirando umas coisinhas do outro que acontece, sim. As pedrinhas, areia, não é normal. Se a certidão ela sai A gente não pode nem gritar mais. Mas a sua filha que é antecedente, ela conseguiu. Não pode. Se você praticar, então, Foi a última turma que podia xingar. Depois da minha outra turma, quando veio, não podia nem gritar com o soldado. se você pega, por exemplo, se for preso para dar um dia, tá? Vamos buscar a sua cabeça lá, aparece mas para a sociedade Era massa. parece nada. Sempre rolava isso. Sempre. Porque você já cumpriu a prática. Se fosse sair positiva para você, então, o resto da vida é você. Não tinha, para que cumprir pena, então? Então, o nome fica zerado. Então, se alguém for pesquisar... Uma das coisas massas era quando o nego fazia faxina no alojamento. Meu irmão, sem brincadeira. Podia jogar comida no chão e comer no chão. De tão limpo que tava. Sabe? Era. Oi? Não. Porque a reincidência, ela prescinde de um crime anterior. Não pode ser nem crime político e nem crime propriamente militar. Se for crime propriamente militar, aí você é reincidente.
Tá? O que é um crime propriamente militar? É um crime que só está previsto no Código Penal Militar. Por exemplo, deserção. Deserção. Se você for condenado no âmbito militar pelo crime de deserção, se você praticar um crime aqui fora, você é considerado primário, porque aquele primeiro crime não conta para efeito de incidência. Agora, se você for praticar um furto dentro do quartel, crime militar, e você sair depois de praticar um outro crime aqui fora, você é reincidente. Ah, Em tempo de guerra, tá? Em tempo de guerra, em tempo de paz, não. Muito bem, senhores. Então, eu tenho 3 critérios. Primeiro critério, critério hierárquico. A lei prevalece sempre a lei de maior hierarquia. Tá? O segundo critério é o critério cronológico. Ou seja, se as leis forem de mesma hierarquia e ambas forem gerais, por exemplo, tá? Vai prevalecer o quê? a última. A lei mais nova. A lei mais nova se sobrepõe à lei mais velha. Tá? Agora, se eu tenho 2 leis, e uma é geral e a outra é especial, vai prevalecer o quê? A lei especial. Tá? Prevalece a lei especial. Então, a gente já viu essa situação, não é? Então, lembra daquele exemplo que eu dei na aula passada em relação ao crime de advocacia administrativa? Lembra ou não? Não lembro, não. Lembram? Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. Doutores, olha só. Por que não? Vocês têm uma memória curta, né, filho? Minha memória aqui é limitada. Ele é seletiva. Os 2, né? Não tem mesmo. Não tem memória. Então, o 321, doutores, o 321, ele trata do crime de advocacia administrativa. Né? Então, vamos pegar aqui a situação. A gente já sabe que existe o crime, existe o crime de advocacia administrativa. Existe o crime de advocacia administrativa previsto no Código Penal e existe o crime de advocacia administrativa previsto na Lei 8.137, que é a lei que trata contra a ordem tributária, mais precisamente no artigo 3º, inciso 3. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, tá? A doutora aqui é servidora pública da onde, doutora? Da educação. Tá? Administrativa ou não? Professora? Não. Quem que é servidor público que trabalha na área administrativa? Ninguém? Já. Rapaz, aqui ninguém é servidor, ninguém é servidor público. Vocês vivem do quê? De rede de missa? Tá? Da providência divina? De herdeiro? Deve ser, né, filho? Ninguém trabalha nessa porra, não, pô? Tá? Sou herdeiro. Tinha toque, Sou herdeiro. Herdeiro. Tudo herdeiro, Aí, beleza. Então, vamos imaginar o seguinte. A doutora aqui é servidora pública, tá? Trabalha na... Ela é mesmo. Ela é mesmo. Ela tá mentindo. Trabalha na GFIX, tá? Vixe. Trabalha na GFIX. Ela A mesmo. GFIX é que consegue alvará, licença de funcionamento, não é esse negócio? Pronto, vai dar certo. Trabalha na GFIX, tá? O que ela faz? Vai as diretoras lá tá? É Ou mesmo? melhor, trabalha na ouvidoria Da gente. da GFIX. Trabalha na ouvidoria da É GFIX. DF legal, gente. Nós é velho. É DF legal. Não, a GFIX é tudo a mesma coisa, tá? Aí, beleza. Eu tô com um processo na GFIX para conseguir uma licença, um alvará de funcionamento. Pronto. Certo? Mas eu não conheço ninguém lá dentro, só conheço ela aqui. Como é que é o nome? A Micaela. Eu só conheço a Micaela. Tá? Aí eu chego para a Micaela, ó, a parada é a seguinte, porra, o gente não está travado aí, o povo não anda, eu preciso do alvará, eu preciso de autorização para funcionar, eu estou perdendo dinheiro, tá? Tu consegue fazer gestão para mim junto ao indivíduo, ao abençoado que está chocando o meu processo? Tá? Aí ela falou, não, deixa para mim. Aí ela vai lá, Aí já é corrupção, tá?
Aí já é corrupção. Ixi. Ela já pediu, faz-me rir. Corrupção passiva não vai ser porque ela não tem a competência para praticar o ato, mas vai ser tráfico de influência, que é crime do mesmo jeito, tá? A questão é, eu chego para ela, ela não pode deixar que eu vou advogar em seu favor lá, para que esse processo se ande mais rápido. Isso é um crime de advocacia administrativa, tá certo? Já ia falar isso. Mas é que a pena é de 1 a 3 meses, só. Por isso que não acontece nada. Não vale nem a pena. Não vale nem o papel do processo. Ah, Tá? Quem que vai denunciar por uma porra de uma pena de 1 a 3 meses? É muito mais fácil você entrar com o PA, pegar um processo administrativo disciplinar e punir o cara administrativamente, isso aí. Muito mais rentável. verdade. A Bíblia veio de novo, falei, né? Ela ficou escrita para pegar o processo dela. Mas ela foi. E você lembra o processo dela? Ele estava na mulher. Corrupta. Corrupta. 10 anos. Caraca. Eu não ia fazer plantão lá, eu ia fazer uma barraquinha lá, uma barraquinha na frente lá. Então ela tá certa. Ela tá certa. Porque é a partir do momento que ela entrou em trocação. Oi? Não, não é direito adquirido, mas nessas hipóteses aí, você recebe retroativo a data da propositura da ação. Tá? Não, da época que você entrou com a ação. Então, ela vai receber uma boladinha boa aí. Não, só o salário. Só o salário. Você pega aí 20 e poucos mil por mês, 9 anos. Tá? Eu já falou. Claro que vai. Mas eu tô falando para você, eu ia de manhã cedo, para o seu apartamento, eu ia te acompanhar até o trabalho. Meu filho, o desespero do cara que quer entrar no concurso público é grande. Eu já tinha assumido o TJ, e aí eu fui nomeado no STN, tá? Fui nomeado como analista do STN, tá? E, rapaz, eu fui nomeado no mesmo dia, eu recebi uma mensagem, alguém me ligando, eu falei, Tiago, tá? Eu não sei, a pessoa escalou, não sei quem, para descobrir no telefone, porque ela era a próxima. Caraca. Ela era a próxima a ser nomeada. Ela, você não quer morrer, não? Aí ela pegou, e como já sabia que eu era do TJ, ela perguntou, você vai assumir? Eu falei, não, eu não vou assumir. Pô, então você podia renunciar para mim, porque aí eles já vão fazer o edital para me chamar. Pensa no desespero da pessoa. Aí ela foi lá no IESB na época, lá na Asa Norte, foi lá, me pegou, aí foi lá no STM, tá? Foi lá no STM, para assinar o termo de renúncia para que os caras pudessem fazer o edital para nomear ela. Rapaz. Sobre isso, não. Sobre isso, tá? Aí eu tenho uma advogada que trabalha na FMI, eu também não advogada aí eu fico pegando eles parecer, se pegam lá. Mas ela já conhece o processo dela de volta. Errada não tá, né? Errada se ela não te der um, depois não faz me rir, né? Mas é o máximo que ela pode fazer. Não, por fora. É o máximo que ela pode fazer. Porque se ela oferecer qualquer tipo de vantagem para ela e ela aceitar, As duas. corrupção passiva 2 a 12. Fala assim, eu já sou abençoada, minha filha. Bora. Pois é. Não aceite. Não aceite. Se você
Você acha? Vai deixar cair assim, ó. Ups! Ups! Mas vem cá, vocês estão fazendo um curso para estelionatária? Que é isso? A gente tem que. Estelionatário? A gente vai atender Mano, essas pessoas, a gente tem que entender a outra eles. tá dando dica. Deposita na conta do marido. Pô. Que porra é essa, velho? Ué, mas Estou começando a ficar assustado com vocês, né? se diz que a melhor faculdade é lá na Papuda, né? Não é hipóteses, hipóteses. Ué, tem que sair da caixinha, ué, pô. Que é isso? Estou vendo o nível da caixinha de vocês. Eu estou vendo aí, ó. Vai dar ampla defesa para todo mundo, os errados, certo. Não vou escolher ninguém. Vamos lá. Então, pessoal, como é que a gente resolve essa bagaça? Então, primeiro critério hierárquico, a lei de maior hierarquia se sobrepõe à de menor hierarquia. O segundo critério, tá? Cronológico. Então, se eu tenho duas leis gerais, vai prevalecer a mais recente, tá? Então, a lei nova se sobrepõe à lei velha. E quando eu tiver duas leis, só que uma é geral, a outra é especial, vai prevalecer a especial. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos pegar o caso em que vai prevalecer a especial. Então, a gente já sabe que o crime de advocacia administrativa é o funcionário público genérico, funcionário público, que patrocina a causa ou interesse privado perante a administração pública. Agora, vamos supor que a Micaela, ela não trabalha na ENAP, né? Ela trabalha na Receita, tá? E ela fosse patrocinar a causa dela, da pessoa, por exemplo, vamos supor que eu estou com um processo na Receita pedindo isenção de imposto, tá? Pedindo isenção de imposto de renda. E o processo está lá, e ninguém analisa, o troço não anda. E aí a Micaela, que trabalha na Receita, mas não tem competência para analisar esse processo, não é dela, não é da atribuição dela, mas ela conhece quem está com o processo, e ela vai lá e advoga em meu favor. De maneira que eu consiga, então, essa redução de imposto ou essa isenção de imposto. Tá? Continua sendo advocacia administrativa ou não? Sim. Funcionário público que patrocina interesse privado perante a administração. É direto ou indiretamente? Direto ou indiretamente. Não é? Só que aqui, veja só, eu tenho a lei 8.137, tá? Artigo 3º, inciso 3, que trata o quê? O mesmo crime de advocacia administrativa, só que aqui não é perante a administração pública, é perante a administração fazendária. Então, perceba que aqui eu tenho um elemento especializante que torna a Lei 8.137 especial em relação ao Código Penal, que é geral. Então, qual vai prevalecer? A especial. A lei especial em detrimento da geral. Ou seja, eu vou sair de uma pena de 1 a 3 meses, tá? Para uma pena de 1 a 4 anos. Mas só se o processo aconteceu o fato, né? Se não aconteceu o fato. Olha só, o inciso 3 do artigo 3º. Patrocinar direto ou indiretamente o interesse privado perante a administração fazendária. 321 é a administração pública. Aqui é a administração fazendária. Tá certo? Então, dentro desse contexto, você percebe que a pena aqui, ó, é de 1 a 4 anos em multa. O outro é de 1 a 3 meses. Tá? De 1 a 3 meses. Tá? Então, como a Lei 8.137 é especial em relação à geral, prevalece a lei especial. Tá? Prevalece a lei especial. Superior à Constituição, não. É porque não é uma lei, né, professor? Porque, olha só, todos os tratados, convenções, tá, internacionais, para que eles sejam
para que eles tenham vigência no Brasil, eles precisam ser incorporados à legislação brasileira. Tá? Incorporados à legislação brasileira por meio de decreto. Tá? Então, esses tratados e convenções internacionais, quando incorporados, eles entram no mesmo nível de uma legislação ordinária. Uma legislação ordinária. Tá? Agora, os tratados que versam sobre direitos humanos e que forem incorporados à legislação brasileira, tá? Forem incorporados à legislação brasileira por meio de lei, tá? Por meio de lei, cuja aprovação foi em 2 turnos e aprovada por dois terços, né? Eu acho que é por 2 terços. Está na Constituição Federal, mas não segundo. Ele integra o bloco de constitucionalidade, tá? Ele integra o bloco de constitucionalidade. Então, deixa eu pegar a Constituição aqui, que vai ficar fácil. Do Vandermeck. Ó, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais, ou seja, elas integram o bloco de constitucionalidade. Agora, se for aprovado, se for aprovado, sem esse quórum qualificado, ele integra a legislação ordinária. Tá? Tem que ver como é que ela foi incorporada. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem aqui que foi incorporado dessa forma. São poucas as leis que foram incorporadas dentro desse contexto aqui. Tá? Então, tem que ver qual delas é. Mas eu sei que uma delas é em relação a crianças. Tá? Eu não lembro. Tem que procurar aí no Google, tá? Quais foram os tratados internacionais que foram incorporados e que equivalem à emenda constitucional. Eu não lembro. Tá? Ok, senhores? Beleza? Muito bem. Na semana que vem, nós vamos fazer trabalho em sala. Tá? Semana que vem é trabalho em sala. E só, claro, que vale para quem estiver presente. Para quem estiver presente, paciência, tá? Fique com Deus. Tá? Não tem para entregar depois, não é online, é presencial e manuscrito. Já estou avisando logo. Tá? Qual o tema? Tá? Sobre o livro. Então, quem ainda não leu a porra do livro, do Caso de Explorador de Cavernas, faça isso essa semana, porque na semana que vem a gente vai fazer trabalho sobre ele aqui em sala de aula. E esse trabalho já é justamente fazer essa preparação, tá? Para o nosso júri simulado, que vai ser feito aqui também em sala de aula na última semana, agora no mês de maio. Tá? Então, nós vamos definir aqui, doutores, tá? Perguntando aqui de forma bem simples. Quem tem interesse em participar da acusação? Acusação? Da acusação. Acusar? Tá? Não, eu quero E defender. da defesa? Defesa. Beleza. Tá? Então, eu vou pegar... Eu acho que eu não preciso nem abrir formulário, né? Aqui a gente já tem aqui... Bom, eu vou abrir o formulário, pessoal. Então, os 10 primeiros de cada um dos dois é o que vai participar, tá? Os 10 primeiros que preencherem o formulário lá é que vão poder participar. Então, como é que vai funcionar? Esses 10, o grupo de 10 é que vai discutir, vai debater. Pô, vamos seguir essa linha aqui, vamos seguir aquela linha lá. Não, essa linha aqui é melhor. Lembrando, doutores, que no júri, aqui no Brasil, vigora a plenitude de defesa. Ou seja, pode alegar tudo que você quiser, tá? Pode alegar qualquer situação, desde que seja coerente, tá? Desde que seja coerente. Tá? Que é isso? Apesar de que as teses aqui, vocês vão ver que elas não são muito amplas, né? São até bastante limitadas nesse sentido. E aí, a acusação é fácil. A acusação ela tem que provar o quê? Autoria e materialidade. Né?
A autoria está comprovada, que eles se mataram, são réus confessos, inclusive, né? A materialidade está comprovada, tá? A autoria está comprovada, então o trabalho da acusação sempre é mais fácil. Ah, é? Porque O essa é a trabalho da acusação. acusação sempre é mais fácil. Agora, É. a defesa é que vai ter que rebolar aqui para tentar eximir esses indivíduos da responsabilidade. E é claro que as teses, doutores, elas serão desenvolvidas de acordo com a legislação brasileira, de acordo com as regras que vigoram aqui no Brasil. E nós vamos utilizar apenas a narrativa fática. A narrativa fática. E o que a gente conhece só também, né? Vocês conhecem, claro. E vocês podem utilizar, por exemplo, o voto dos juízes como referência para desenvolver a sua tese? Podem. A ideia é justamente essa, tá? Então, nada impede que você utilize o voto do juiz, dos juízes lá, para desenvolver a sua tese. Tá? Oi? O da semana que vem? Vai. Tá? O júri vai bater também, claro. Então, esses 10 alunos da acusação, os 10 alunos da defesa, sendo que somente 2 é que vão poder sustentar, tá? Senão vira bagunça. Tá? Somente 2, a gente vai ter um tempo aí de 20 minutos para acusação, 20 minutos para defesa, depois mais 5 minutos para réplica, 5 minutos para tréplica, se for o caso. Tá? E aí os demais alunos vão compor o conselho de sentença, que vai ser por sorteio. Então, nós temos nosso conselho de sentença formado por 7 jurados. Tá? Lembrando que tanto a acusação quanto a defesa podem recusar imotivadamente até 3. Tá? Então, a hora que a gente for fazer o sorteio aqui, por exemplo, for sorteado, Micael. Aí, tanto a acusação quanto a defesa podem olhar, gostei não quero não. Dispense. Ué. Faz parte da estratégia. Ué. Qualquer um pode, a defesa e a acusação pode sim. Primeiro a defesa, depois a acusação. Ah, tá. Tem direito a 3. Pode recusar imotivadamente até 3. Então, por exemplo, a defesa, ela utilizou como critério o quê? Ter no júri homens. Quero evitar mulheres no júri, porque provavelmente mulher não vai entender o que aconteceu lá na hora. Tá? Então, eu quero privilegiar homens. Então, o primeiro que levantou foi a Micael. A defesa agradece a presença de dispensa. Mas isso é um motivo. Isso que você já falou já é um motivo. Tu falou sem motivo. Imotivadamente. Ih, não é sem? Motivadamente eu tenho que dizer o porquê. Então você disse agora? De mulher? Tá? Peraí. Então, se eu tiver... Se é, por exemplo, esse jurado é parente, é amigo. É um motivo. Ok. Aí... Pode também. Eu posso recusar além dos 3. Então, isso que eu quero saber. Eu posso recusar além dos 3. Eu estou dizendo imotivadamente. Eu olhar para a pessoa, não gostei dela. Tá. Sem motivo, isso. Não gostei da cara dela. Vai. Motivo eu até tenho, meu filho. Eu não quero. Já peguei, carrei ranço da pessoa assim, não quero. Aí, pronto. Entendeu? Tá? Então, conselho de sentença vai tirar 7. Então, todos os demais estão aptos a compor o conselho de sentença. Os 10, né? A gente vai fazer o júri, tirando os 20 que já vão trabalhar. Tá? A gente separa 2 aí, vai separar os 4 os réus, né? Vai separar os réus, então o cara já vem um cara de réu. Tem 4. Tá? Eu vou pegar o perfil do cara, o cara tem que ter cara de réu. Cadê quem é o réu aí? Cadê? Já pega, separa os 2, vão fazer as leis do oficial de justiça lá para recolher os votos do final, e a gente faz o nosso júri simulado aqui. Vai valer ponto também. Que legal, vai filmar isso? Tem que filmar. Vamos filmar isso. Como assim? Aparece desfolhado. Vai ganhar ponto de assistência. Tá? Assistência. Ok? Então, eu vou colocar lá no Classroom, depois. Lá no Classroom, tá? Eu vou colocar lá a chamada, tá? O formulário. Eu vou colocar o link lá com o formulário. Aí você vai lá, preenche lá acusação ou defesa. Ele já vai coletar vai ter que colocar o nome completo, tá? A matrícula não precisa, é só o nome completo. E você vai responder lá, acusação ou defesa. E enviar o formulário. 2 segundos você preenche aquilo lá. Amanhã, né? Eu não faço mais porra nenhuma. Tá certo.
Só chamar. Você já viu que eu tô aqui, né? Eu posso ir embora. Se for assim, não. Ele já sabe quem eu sou? Oi? Não, mas aí ele é só ler o livro. Ele leu o livro, ué. É só ler o pedaço lá do negócio. Não, mas. É. Por isso que eu votei em você. Você resolveu esse problema. Tem no YouTube um monte de advogados explicando esse rito aí. É. Pesquisa lá, vai ter um monte. Aí assisti um monte. Eu só li o resumo que eu fiz. Eu só li o Eu resumo acho que é o Rafael também. e um vídeo. Só isso. Mas eu dei no começo. Depois nunca mais peguei. Vou pegar agora. Acabou aqui. Eu não sei.